the largest such organization possibly in Europe. And we promote professional standards and strong professional ethics in archaeological practice. And we do this to maximize the benefit that archaeology can bring to society in general. CIFA es el Colegio de Arqueólogos de Inglaterra y su función es tratar de maximizar las potencialidades que los arqueólogos pueden darle a la sociedad y establecer unos estándares de calidad para los trabajos arqueológicos. CIFA was started in 1982, so that makes us 36 years old. Until 2008, we were called IFA, IFA, and the letters meant Institute for Field Archaeologists. CIFA empezó su andadura en el año 1982 y hasta el año 2008 era conocido como IFA. Le faltaba la C. Era conocido como el Instituto de Arqueólogos de Campo. We stopped using the word field because we recognize that most of our members are doing lots of different kinds of archaeology. They do not just do field archaeology, and the label was wrong. It simply didn't fit the people we had as members. Decidieron cambiar el nombre porque se dieron cuenta de que a partir de cierto momento el término arqueólogo de campo no englobaba a todos los arqueólogos y a todas las disciplinas arqueológicas. Entonces ya no se correspondía bien ese término con la propia organización. Por eso le cambiaron el nombre a partir del año 2008. I think we've had two significant milestones in the last 35 years. The first was in 1993 when we appointed our first full-time member of staff, someone who worked for the Institute and whose job was to make the Institute function on a day-to-day basis. Hay dos grandes momentos para la historia de lo que es el CIFA. Uno de ellos es en 1993, que sería la primera vez que reconocen, digamos, tienen un agente profesional trabajando para el propio CIFA, que va a estar pues controlando a partir de ese momento. The second milestone was in 2008 was last year when we added the C to the front of the name, Chartered Institute for Archaeologists. In the United Kingdom, this is a royal charter, which means that the Institute has been recognized by the state, by the national government, because of its permanence and its stability. I'm just reading this so they can. For its permanence and stability, its preeminence in its field. We represent almost all the archaeologists working in the United Kingdom. It provides us an endorsement, so the government recognizes that the Institute and its members are the most appropriate people to do archaeology, and that we exist for a legitimate purpose, which is for the public good. El otro gran momento de la historia del CIFA es en el año 2008, cuando le añaden la palabra chartered, que viene a ser lo que es que el instituto se reconoce como colegio de arqueólogos a partir de ese momento. En Inglaterra, en el mundo anglosajón, es además un colegio real, está reconocido por la reina, y lo que al darle este reconocimiento, lo que están reconociendo a su vez es que es una organización que, como podéis ver en el PowerPoint, tiene una permanencia y una estabilidad, es preeminente, no está encorsetada y tiene una legitimación para el interés público. We may, or we will next year, change our structure so that we can become and offer chartered archaeologist as a grade of membership. And in the United Kingdom, that would mean that no one can practice archaeology unless they are a member of the Institute. El año que viene va a tener lugar otra de las grandes modificaciones de la historia del CIFA, que es que a partir de ese momento va a ser obligatorio que los arqueólogos que quieran trabajar en el Reino Unido estén colegiados para poder desarrollar su actividad. Les van a reconocer esa acreditación desde la organización. I want to take a few minutes and talk to you about professional archaeologists and professional associations. And what I say is the way that my institute, CIFA, views those two concepts of professional archaeologist as a person and professional association as a body that represents the archaeologists.
Lo que nos va a tratar de explicar ahora Jerry son las diferencias que existen, para el caso del mundo anglosajón probablemente, de lo que viene a ser el colegio de arqueólogos y las asociaciones de arqueólogos. ¿Cuáles son sus diferencias de cara a lo que tienen que tratar cada una de ellas? I know that what I say does not apply everywhere. I've spent all of today until I came here discussing with a number of other archaeologists in the Nearking Symposium, a few hundred yards across the plaza. And I know that what I say does not apply in Spain, and I recognize it doesn't apply in Germany or in Sweden or in Italy, but many of the concepts do. It's not one size fits all. Uh-huh. Es consciente, debido a que estuvo aquí discutiendo estos días en el encuentro del NEARC, que está teniendo lugar en San Martín Pinario, que la palabra en español, esas pequeñas diferencias, pues no se conjugan bien, no tienen el mismo tipo de traducciones. Pero bueno, le pasa lo mismo con el alemán, con el sueco, con otro tipo de idiomas. Pero bueno, va a tratar aquí de explicar precisamente esa, para que todos lo entendamos, de manera de que consigamos Okay. engancharla, digamos. Bueno, no me sale la traducción ahora de fit. Okay, two important things. In my world, in the United Kingdom and in other parts of Europe, for example, in Germany, an archaeologist, a professional archaeologist, does not have to be paid to do archaeology. He may or she may do other jobs to earn their living, but they may still be a professional archaeologist because we say that professionalism means doing archaeology well, not necessarily for pay. En el mundo anglosajón, cuando se habla de un arqueólogo profesional, no se está refiriendo a alguien que tenga que vivir necesariamente de la arqueología. Él o ella pueden realmente estar viviendo otro tipo de trabajos, pero se dice que es un arqueólogo profesional porque lo que hace es buena arqueología, no que esté viviendo de ella, digamos. Eso no lo acredita para ser un arqueólogo profesional. The second one, equally controversial, in my institute, CIFA, to be a member, one does not have to have a university degree. One simply has to be able to do archaeology well. And equally, we have archaeologists, or we have, let me say that, we have people teaching archaeology at university in Britain who should never be allowed to dig a site. They're very good teachers, but they're not very good diggers. So we draw a distinction between someone who can do archaeology well as a professional and someone who has a university degree and does not practice it well. Una de las peculiaridades de este sistema es que precisamente en el mundo anglosajón un buen arqueólogo profesional puede ser una persona que no tenga ningún tipo de estudio relacionado con la arqueología. Lo que pasa que es un buen arqueólogo, hace buena arqueología, excava bien. Y sin embargo, también se da el caso, que era el ejemplo que estaba poniendo, de buenos profesores universitarios en el mundo anglosajón que nunca les permitirían excavar ningún sitio, porque no hacen buena arqueología, no son buenos excavadores. Entonces no serían arqueólogos profesionales en ese sentido. O sea, una persona puede serlo sin tener por qué tener los estudios de arqueología. La CIFA es quien lo acredita, por supuesto, que es buen arqueólogo. Okay, let's look at the second concept of a professional association. I've put on the slide the characteristics, the criteria that we think make an association a professional association. This is different from other kinds of organizations and groups, of which there are many. The first and most important of these is that we think that a professional association must have a code of conduct, of ethical conduct, how one behaves professionally. En el caso de las asociaciones profesionales de arqueología, lo que pretendieron hacer es establecer una serie de características que deben tener estas asociaciones para funcionar, para trabajar. La primera de ellas es que tienen que tener un código ético que regule el comportamiento de cómo se debe trabajar en arqueología, establecer una serie de mínimos, digamos. We have conditions of membership. Anyone can apply to become a member, but not everyone will become a member because they have to demonstrate competence in doing archaeology to become a member. También tienen una serie de filtros de lo que viene a ser la membresía para ser un buen arqueólogo. Cualquiera puede
tratar de mandar una solicitud para ser arqueólogo, pero no todo el mundo le van a aprobar esa solicitud para ser arqueólogo. Tienen que acreditarlo. All of our members will be expected to continue their professional development all their lives long. Gaining a degree does not end it. They have to continue to learn to be a better archaeologist, just the way a doctor has to learn new techniques in medicine to continue practicing as a doctor. Ellos esperan que toda la persona que es miembro de CIFA que tiene que seguir aprendiendo toda su vida para desarrollar bien su carrera arqueológica. No es alguien que simplemente por tener un grado se vaya a estancar, sino que tiene que seguir adaptándose a las necesidades y a las nuevas competencias necesarias en arqueología. We do not, CIFA does not say that it exists directly to benefit our members. This is a distinction. We say that the Institute primarily exists to ensure that archaeology is done well, to provide the general society, the general public, with the benefits of our work. Una diferencia también fundamental es que en CIFA no se busca que esta asociación tenga beneficio para los arqueólogos de forma directa, sino que lo que procuran, más que para los arqueólogos, es que tenga beneficio, que sean trabajos arqueológicos de calidad que repercutan en el bien público, no tanto de cara a los propios arqueólogos. We've had to adopt this position very recently because we were accused of being both a professional institute and a trade union existing to improve the conditions of employment and of pay of the members of the union. Es un cambio que hicieron hace poco porque de vez en cuando les acusaban de que eran tanto un sindicato como una asociación profesional de arqueólogos. Y ellos son una asociación porque el sindicato sí que es quien procura que los arqueólogos pues tengan mejores condiciones de trabajo y sean también mejores pagados. Ellos no procuran ahora eso. In other legal systems, we would not have made that decision. And when we operate in other countries outside of the United Kingdom, we do not observe the same distinction because we are very concerned, rightly concerned, for the employment conditions of all of our members. We want to see them better paid. We want to see they have pensions and health insurance and all of the things that go with a proper job in the outside world. Es una distinción que legalmente se da en el Reino Unido, pero que en otros muchos lugares no se da de la misma manera legal. Pero, sin embargo, ellos, aunque no estén procurando esto, sí que, por supuesto, quieren que los arqueólogos pues, estén bien pagados, tengan unas pensiones aseguradas y que tengan buenas condiciones. Tampoco se trata de dejar de lado, digamos. We also know that our efforts to improve the quality and importance of archaeology by way of accrediting our members does benefit the members directly. It does see their pay increase. It does see better provision of pension and health insurance and everything else through their companies. And so it does improve the profession, the whole discipline, and attracts new and better people into archaeology. And we know this because we do what we call market intelligence. Miguel knows this from a project called DISCO, Discovering the Archaeologists of Europe, and some of you may be involved in that as well. So we know how many archaeologists there are, we know how much they're paid, and we know that those things have changed regularly over time for the last 15 years. Sin embargo, ellos son conscientes de que precisamente aquellos miembros del Colegio de Arqueólogos de CIFA sí que tienen mejores condiciones que otros que no lo son. Al ser miembros, como precisamente están acreditados, se supone que son buenos arqueólogos, sí que consiguen mejores salarios, consiguen para el futuro mejores pensiones, consiguen mejores condiciones, porque en cierto modo se les está reconociendo ese estándar de calidad. Esto lo saben ellos bien, que tienen ese impacto sobre el trabajo propio de los arqueólogos de esta forma indirecta, porque en un proyecto europeo de definir las formas de trabajo y la regulación de los arqueólogos a nivel europeo, en el que también participó Miguel Lago, que es el siguiente ponente, pudieron ver esta evolución a través de los tiempos, como se fue produciendo en el caso del Reino Unido, igual que en otros lugares donde existen instituciones parecidas. So let me try and summarize that complex set of thoughts.
A professional association exerts influence over its members directly, and through its members exerts influence over the economic sector in which we work, and thereby improves quality of the work we do, and that benefits society. This means broadly that promoting professionalism in archaeology by setting standards, measuring compliance with those standards, and by recommending best practice. En resumen, digamos, lo que se consigue es que el colegio tiene una influencia directa sobre sus miembros, les aplica una serie de reglas, de conductas. Esto a su vez repercute en que estos arqueólogos tienen que acatarlas y hacer un mejor trabajo, que está repercutiendo a su vez sobre la sociedad, que está teniendo unos mejores trabajos, unos mejores estándares de calidad. Y a través de toda esta mejora, digamos, del sistema, pues se consiguen mejores resultados y mejores condiciones también para los arqueólogos y mejores contratos. Bueno, no exactamente contratos dijo, pero básicamente. Okay. More specifically, how do we do this? Well, we start by setting standards for person. Who can join the Institute? What competence must they have, and how must they demonstrate their competence? And also, what do they do? How do we measure compliance with quality work and also with quality product, quality reports? Precisamente lo que hacen es como establecer para cada persona que trata de entrar, pues una especie de test, una especie de examen, digamos, en la que le evalúan la forma en la que él trabaja, la forma en la que produce las cosas y las opiniones, digamos, derivadas que después van a venir de su trabajo, de si fue bueno o no. Digamos, esos estándares para comprobar que sí tiene calidad en lo que está produciendo. Okay, CIFA sets standards for person based upon degree of competence, of expertise. We have 2 non-accredited grades, which are basically for students, student and affiliate. We have 3 accredited grades of increasing seniority from practitioner to associate to member. And we measure the competence of an applicant against a set of criteria for each of those grades. No existe una única categoría dentro del Colegio de Arqueólogos del CIFA, sino que existen varias que se van consiguiendo a través de ella. Tienen en primer lugar una, que es los que todavía no tienen un grado acreditado, que son básicamente los estudiantes en su mayoría, también otra serie de afiliados, como hablábamos antes de que no hacía falta tener este grado, y después los que tienen ese grado acreditado, que son los practicantes, los asociados y ya los que finalmente se les reconoce como miembros de pleno derecho. Van como escalando hasta el último peldaño. Okay, so I've given you a nice picture showing the size of the trowels that most archaeologists in Britain use. Students start off with a new one, and by the time they become a member, they have a very small trowel. But that picture isn't real because that measures the time they spend doing archaeology. And when it is possible for someone to spend 20 years doing archaeology and still not be very good at it. So after 20 years, it's possible that someone is still a practitioner. Equally, someone may learn very quickly and become competent quickly, and they may be only 10 years in the profession and already their trowel is very small. So it's not time, it's competence we try to measure. Pero ellos lo que miden sobre todo no es, son las competencias adquiridas, lo bien que lo hacen, no tanto lo que son los estudios. Precisamente lo que estaba poniendo de ejemplo era que una persona puede ser un estudiante y estar durante 20 años excavando y aún así no ser muy bueno en su trabajo, en lo que está haciendo, y entonces nunca va a pasar de ser como un practicante, digamos. Sin embargo, alguien puede ser muy bueno y en solo 10 años conseguir subir más peldaños hasta arriba. Depende precisamente, ellos lo que miden es la competencia, las habilidades de las personas. Okay, in detail, that is how we measure competence. I strongly suggest you don't try to read it. It looks very complicated. It is a little bit complicated, but in essence, it means that the applicant has to provide a portfolio of their work
to show not that they have spent many years doing archaeology, but that they have learned to do archaeology very well. And we measure it on those criteria down the left-hand side. En el cuadro que tenéis ahí en la diapositiva tenéis todas las competencias, digamos, que se le exigen para subir esos peldaños. Recomienda fuertemente que no las intentéis leer porque son bastante liosas, pero digamos, sobre todo lo que se busca es que no es tanto que una persona tenga mucha experiencia en siendo un arqueólogo, sino que haga una buena arqueología. No les importa tanto que tenga muchas excavaciones. If you read this, you'll see that it does not apply specifically to people who do field archaeology. It can apply to anyone who works in archaeology in its most general definition. They may work with buildings, they may work underwater, they may do paleobotany, they may do geophysical survey. They are all archaeologists in one way or another. They identify themselves as archaeologists, so we have to have a way of measuring competence which covers many specialisms. Si tratarais de leer un poco todo lo que pone en esa diapositiva, veríais que las competencias que ellos miden no se rigen únicamente para los arqueólogos de campo, sino que tratan de englobar todos los tipos de arqueología. Por ejemplo, los que hacen paleobotánica, que no son exactamente de campo, arqueología subacuática, geoarqueología, un poco una serie de características que englobe a todos los distintos tipos de arqueología, que pueden medirse las mismas competencias en todas ellas. Every application is examined by a committee called a validation committee, and it's made up of people just like you. So a decision on whether someone has demonstrated competence as an archaeologist is not made by some person in an office far away. It's made by our peers, people just like us, who recognize, most of us, good archaeology when we see it. Cada una de las solicitudes son evaluadas por un comité de evaluación, pero no es un comité de evaluación distante, que no se sepa, no, sino que son personas como nosotros, personas como cada uno, que saben reconocer, saben por lo menos evaluar cuando una arqueología es buena, está bien hecha. In English, we have a phrase, an old boys network, which means the old professors look after themselves and everybody else can be sacrificed. This system was designed to prevent that from happening. And if you think I'm being rude, I may be slightly rude about my countrymen, but I say this to them too, in just this way, because we feel very strongly that measuring competence is better than measuring seniority in age or the presence of a PhD. En el mundo anglosajón tienen una frase hecha que traducida, all networks, profesor, ¿no sé? Sí. Okay. Que viene a significar que una persona vieja, digamos, un académico de toda la vida, solo mira para sí mismo y por sí mismo y que se acabaría matando a sí mismo antes de soltarlo. Entonces, que ellos lo que tratan es que precisamente que este sistema prevenga de este tipo de personas, sino que pueda funcionar de una forma más abierta y evitando que al final alguien acapare todo y consiga esta endogamia que muchas veces se critica aquí también desde este mundo. I said at the beginning that we look for technical competence. We also look for ethical competence. At the moment, whether or not someone is ethically competent is judged, in Latin, ex post facto. We have to wait until someone says, that person, Jerry Waite, does really bad archaeology and should not be a member of the Institute, and then I will be investigated. There's no way at the moment, a priori, to judge someone's ethical competence. That will probably change next year when all people who apply to be a full chartered archaeologist will have to go through an interview process to demonstrate their ethics. Sin embargo, actualmente no tienen una forma de determinar el comportamiento ético de cada uno, sino que dependen un poco de cierto tipo de denuncias que hacen, y se ponía como ejemplo de que un arqueólogo puede decir Jerry White no debería ser colegiado arqueólogo porque no está haciendo un buen trabajo. Pero esto probablemente consigan cambiarlo a partir del año que viene cuando, al tener este reconocimiento,
tengan que pasar todos los que apliquen las solicitudes una entrevista personal con las personas, no solo a través de papel. We measure competence, we measure quality of process. I talked about person, now I want to talk about process, how our members do archaeology. We measure that by producing 13 standards and guidance, which cover not yet all, but most of the main types of work that archaeologists do. So it includes advice on spatial planning, procuring services, field work, evaluation, geophysical survey, excavation, underwater archaeology, finds analysis, finds conservation, archives, forensic or criminal archaeology, and so on. And all of our members will be expected to follow those standards and the guidance in everything they do. Los estándares que marcan, que se supone que deben seguirlo cada uno de los miembros que forman parte del colegio, los tiene determinados en 13 puntos. 13 puntos que no cubren exactamente todos los campos actualmente, pero bueno, más o menos sí los consiguen cubrir y tienen que ser un poco lo que veíamos ahí, tanto en el trabajo de campo, a nivel de los findings, descubrimientos. Sí, perdón. Sí. Los trabajos forenses, digamos, cómo hacerlo en estas 13 características. Espero que cada uno cumplan a rajatabla y sean buenos en estos 13 puntos que ellos determinan. The standard also helps us to measure quality of product, because the standards say or explain what the end result of the work should be, what a good archaeological report should include. And therefore, that leaves all members, or that means that all members have an objective standard that they should measure, that they should meet. And it also means that if someone thinks that they have failed, they can make an allegation, they can accuse that member of being unprofessional because they did not follow the process or they did not produce a good enough report. Precisamente esto lo que previene es que una persona que acepte esto a miembro pues tiene que entregar, de acuerdo a los estándares, pues por ejemplo, un reporte arqueológico de forma clara, de acuerdo a las reglas que se marcan. Si alguien no hace esto, puede ser acusado y entonces perder ese tipo de membresía porque no está cumpliendo con lo que se espera de su trabajo, no está haciéndolo bien. Okay, so if someone out there in the public thinks that an archaeologist has done a bad job, they can say to the Institute, that member has done a bad job, and the Institute has to investigate. We have a clear, transparent, and objective process for investigating allegations of bad behavior. No solamente los arqueólogos pueden denunciar, sino que precisamente cualquier persona que esté ahí fuera puede denunciar que ese trabajo arqueológico que se hizo no tuvo buena calidad. Entonces el instituto tiene la obligación, bueno, el colegio, perdón, tiene la obligación de investigar este caso de una forma clara y objetiva. Tiene que tener en cuenta todas las alegaciones. This is almost a legal process. It is conducted in a little bit like a legal proceedings. But the judge, or the judges, I should say, would be a committee of people just like you. So again, it's not some specialist professor in London or in Lisbon or in Madrid. It's people like us who know what doing archaeology involves, and we are in a position to judge our peers. So judging is always done by our peers. ¿Cómo se dice peers? Compañeros. Okay. Sorry. Sí. No. ¿Cómo? Pero, Thank you. Precisamente, lógica, es un proceso legal que tiene que seguir una serie de normas, pero lo que se trata simplemente es de que el comité no va a ser una persona alejada del mundo, una especie de profesor súper importante de Londres, sino que va a ser gente como nosotros la que va a formar parte de ese comité, que va a decidir si realmente pues, hizo una buena o mala arqueología, porque también sabemos juzgar ese tipo de trabajos. Por tanto, vamos a ser juzgados por gente como nosotros, y eso es muy importante. También marca esa diferencia.
For most of our members, archaeological work is done on a commercial basis. It's done on the basis of a contract between an employer, a developer, and an archaeological company, not often an individual archaeologist. My day job, I run an archaeological company. Miguel Lago runs one probably better known to you. So my company signs a contract, not me as Jerry, to recognize that enforcing the contract and making sure that good archaeology is the result, we needed some way of making sure that the company does good archaeology. Cuando se hace un trabajo arqueológico, una diferencia que con respecto aquí puede ser importante, lo que se le está encargando es a una compañía, no es una persona a la que está firmando ese contrato, sino que es una compañía arqueológica por la que es contratada. Entonces, hay que asegurarse de alguna manera de que esa compañía va a realizar ese buen trabajo arqueológico, va a tener esos estándares como los que le exigen. So everything that I described to you about how a person becomes a member of the Institute and how their work is judged also applies in a parallel way to organizations. So we also accredit organizations just the way we accredit individuals. Precisamente por eso no únicamente acreditan a las personas, sino que también acreditan a las compañías, a las empresas. So at the moment, I'll come to numbers in a minute, but we have 75 organizations who are members of the Institute as a corporate entity. En estos momentos cuentan con 75 compañías que son miembros del instituto, del colegio. And if someone accuses a company of doing bad archaeology, we investigate and we can and do take that company and remove them from the Institute. They can no longer be a member until they change their process and demonstrate their corporate competence to do archaeology. De la misma forma, alguien puede acusar a una compañía de no hacer buena arqueología. Entonces, el colegio puede echar a esa compañía del instituto. Y en ese caso, esta compañía, si quisiera volver a entrar, tendría que empezar el proceso de nuevo y demostrar que cambió, que ya vuelva a ser válida para entrar dentro. Okay, so what does that really look like? That's a graph of our growth in membership from 1983, which is the first year we have detailed information, up until 2015. Current membership, as of about a week ago, is 3,400 individual members and 77 companies who are members. Lo que se muestra aquí es un gráfico desde el año 93, porque es la primera vez que empiezan a tener datos seriamente registrados, hasta el año 2015, de cómo fue creciendo el colegio. Actualmente cuentan con unas 3.400 personas como miembros y 77 compañías. Influence is partly about numbers. It's not just how many people you have as members, but the more members you have, the more influence the organization possesses. La influencia en parte es gracias a los números. Cuantos más miembros tengas, más influencia vas a conseguir, más caso te van a hacer, digamos. So the Institute divides itself has 18 subgroups, subcommittees, who have a specialist interest: geophysics, underwater archaeology, GIS, illustration, and so on. We have a turnover every year of about €1 million. We have 13 staff, which equates to 10 people full-time. We rely upon 100 members to give their time as volunteers. So my presence with you here today is me volunteering my time. Actualmente en el instituto cuentan con unos 18 subgrupos, dentro de él, que se encargan de apartados muy específicos como GIS, arqueología subacuática, geofísica. Cuentan también con 13 miembros permanentes del consejo, del CIFA, y también
unos 100 voluntarios y también ellos mismos hacen trabajo voluntario. Se pone como ejemplo que hoy lo que está haciendo él aquí es voluntario para presentar la CIFA. I said membership is important, and it is. We have now enough members in the UK that we are consulted by the national government and by regional governments about 50 times every year, once a week. We are asked to comment on proposed legislation or proposed policy. Como dijo antes, los miembros son importantes y el número de los miembros también. De hecho, actualmente, gracias a su influencia, el gobierno les pregunta una media de 15 veces sobre cuestiones de lo que hacer o cómo deben realizar cierto tipo de cosas. Recurren a ellos, a CIFA. And I mentioned that we have disciplinary actions against individuals and against companies. On average, we do 24 or 25 every year. Someone will allege our member organizations have fallen short. They have not measured up to the expected standard, and we have to investigate that about twice a month. Casi 2 veces al mes de media investigan, el año pasado investigan unos 24 compañías, 24 compañías o 24 individuos de media entre los dos, sobre gente que no está realizando una buena práctica arqueológica y toman también cierto tipo de medidas correctivas contra esto, gente que no cumple los estándares de calidad que se marca el CIFA. So we're very pleased about that. We're not pleased about the disciplinary actions. We're pleased about the 50 consultations because it shows us that the government or the various governments in Great Britain and other countries as well now think that our opinion is important, and therefore it is partly a numbers game. It's partly us being able to exert influence outside there in a place where it matters, where policies are decided. Están muy contentos, como decía, no por las acciones disciplinarias, sino realmente porque tengan unas 50 consultas al año de que el gobierno les está pidiendo consejo de cómo deben hacer las cosas. Porque esto significa que están teniendo influencia sobre las políticas que se llevan a cabo ahí fuera y las decisiones que se toman. Son parte también del proceso. We call this policy or advocacy. We try to represent the best interests of our members and of archaeology and the heritage by advising governments on the policies they make and on the legislation they pass. Obviously, a government in the United Kingdom didn't listen to us when we said that voting to leave the EU was a really stupid idea, but we tried. Antes de decir una cosa que no dije antes, que es importante, no únicamente en el Reino Unido, también decía antes que también hay otros gobiernos, otros países que de vez en cuando les preguntan a ellos. Ahora lo que estaba diciendo es que es la importancia de tener este tipo de consejos, de definir, de influenciar en las políticas, aunque no siempre son escuchados, porque, por ejemplo, ellos intentaron explicar que salir de la Unión Europea era una idea estúpida, pero no les hicieron ningún tipo de caso. Okay, so we do our best to exert influence at a governmental level by effectively meeting with members of parliament and of local parliaments as often as we can to try and educate them about the importance of archaeology and the importance of the cultural heritage. And that is successful because we have as many members as we do. We are a large enough organization, and we work with other organizations to wield more influence. Es muy importante trabajar con los gobiernos, digamos, con la gente de arriba, pero también trabajan con los pequeños ayuntamientos, traducido un poco lo que es la política de aquí, con las diputaciones, trabajan un poco con todos y también colaboran con otras organizaciones, con lo que consiguen aún incrementar más su influencia, porque no son simplemente ellos, sino también el resto de asociaciones que engloban con las que trabajan. It's been a long road. It's taken us 35 years to get to where we are now, which is not finished. We haven't reached a destination. It's still a process, but it is a long time to get there. To get enough critical mass of people, of members,
to achieve what we want to achieve is not an easy thing to do. Ha sido un largo camino durante 35 años que aún no está terminado, perdón, que aún le falta camino por recorrer, pero que se fue consiguiendo poco a poco a través precisamente de conseguir una masa crítica de miembros para poder tener estos resultados. Pero todavía les falta por llegar realmente a donde quieren. So there's some more information about us. 3,400 members now 77 registered organizations. Our members come from 39 countries, but only 171 are from outside the United Kingdom. Actualmente, así un poco en números, son 3.367 miembros, 75 compañías o organizaciones, y se tienen miembros de 39 países diferentes, únicamente el Reino Unido, pero de esos únicamente 171 de los 3.300 son de fuera del Reino Unido. But the last 2 points are important here. Our members are accountable to CIFA for their conduct and for their work everywhere they work. I spend half of my working life in West Africa, and the work I do in Senegal or in Sierra Leone is conducted to CIFA standards, just like the work I do in England. Los dos últimos puntos son muy importantes y marcan un poco la importancia de la organización. Es que todos los miembros, se lo explico de momento el primero, es que tienen que cumplir los estándares de calidad en cualquier parte del mundo. Él, por ejemplo, trabajó mucho tiempo en el oeste de África y allí igualmente tenía que cumplir los mismos estándares de calidad que la CIFA le obligaba en Inglaterra. Si no, también puede ser echado de la organización. No puede escaquearse, puede estar en otro lugar. I said it's a numbers game. Sorry, let me start again. We would say that because our members work all over the world, CIFA is an international organization. It is based in England, and to be honest, British archaeologists get the best benefits from us because there are more of them. Ellos suelen decir que CIFA es una organización internacional porque está presente en muchos países diferentes, pero es cierto que la mayor parte de los beneficios, no a nivel económico, ¿no?, sino que la mayor parte de los beneficios los recogen los arqueólogos británicos porque la mayor parte de sus miembros son británicos, entonces se benefician más de su clase de políticas y porque tienen también la sede, en Reino Unido. But we've always been interested in working with archaeologists in other countries. And we now have sufficient members in the Netherlands that they are starting their own subgroup of CIFA. And we hope that one day there will be all of our standards, our guidance, and our code will also apply in the Netherlands universally, just as they do in Great Britain. And we want to work, or are happy to work, with groups anywhere in the world who have the same interests that we do. Pero ellos siempre están encantados de trabajar con otras organizaciones o con otras gentes que no se encuentran dentro, que se encuentran fuera, pero que comparten esos mismos intereses en lo que viene a ser la calidad y los estándares. De hecho, ahora mismo están muy contentos porque se acaba de crear un pequeño subgrupo en los Países Bajos de CIFA que va a ser como el próximo colegio de allí y que va a implementar su código de conducta moral y ético para intentar regularlo de la misma manera. Okay. This is not exercising colonial power. Okay, and I can say that because you may not recognize the accent, but I'm not English. I'm an American. I'm a colonial, guys. This is not trying to be colonial. This is not interested in taking things over. This is interested in groups who have a common interest. And looking at you, I think we share many things in common. I also know there are some things we have different, but we share many things in common. And if we're not working together, we're not achieving as much as we can do. And that's really the message that I've come from CIFA to say, that we don't want to take anything over. We're not trying to make a colony. We're trying to find partners to work with. Yeah. Lo importante es que ellos no están tratando de ser
de realizar un colonialismo, no trata de ser una organización colonial que colonice los otros lugares y que imponga, no, sino que se trata de que si trabajamos todos juntos vamos a conseguir mejores resultados. No se trata de tirar lo que hay en otros países, en otros lugares e imponerse, no, se trata de llegar a acuerdos. Por supuesto, somos gente, lo estaba comparando con nosotros mismos ahora aquí, que vamos a tener muchísimos puntos en común y es lo que tenemos que aprovechar. También habrá algunos que, claro, que no, pero aprovechémonos de todo. No es colonialismo, eso que quiere decir. Someone accused us of that and we laughed, but anyway, it's a real, I acknowledge it's a real issue. So that slide behind me now is the summary of what I've been trying to say all the way along. We think archaeology is for the benefit of everyone in society, and therefore it needs to be done properly, and that means it needs to be done professionally. En resumen, digamos, se trata, al final lo que estaba diciendo un poco al principio era que sabe que esto es un problema a veces, esta idea de colonialismo, de llegar, pero que en resumen lo que se trata es que de la arqueología tiene que ser para el beneficio de todos y de todas. Y que, por tanto, la arqueología debe ser realizada de manera adecuada, de manera profesional, no de cualquier forma. We say to people who commission archaeology, like government engineers and government agencies, that you need to use an accredited archaeologist to ensure that the work is done well. And equally, if you're the people doing archaeology, you need to be accredited to show you are a professional. Se trata de que cuando los gobiernos, cuando la gente pida un trabajo arqueológico, que ese trabajo, pues, lo haga una persona que esté acreditada, no puede ser realizado por cualquiera. Entonces también tiene que haber alguien que le acredite para que el trabajo que va a hacer va a ser bueno. And we're happy to help. Estoy feliz de ayudar. Thank you very much. Muchas gracias. Hay tiempo para un par de preguntas, si queréis, por supuesto. Así que adelante. Yo quiero ser colonizado. I want to be a colonizer. Soy vasco, pero igualmente quiero ser colonizado. Y es una pregunta muy práctica. Soy empresa, pero también soy centro de estudios. Entonces, si yo quisiera cogerme o ponerme bajo el paraguas del CIFA, ¿cuáles serían los pasos prácticos que tendría que hacer? O intentarlo, vaya, porque tendríamos que... Right. It's very simple. I'll give you a card. You fill out an application form online and you send a portfolio of your work to a validation committee and you become a member. And if you want to do it as a company, as an enterprise, the process is exactly the same. We will have to find members who will come and, we'll actually probably send someone to interview you because we don't have enough members in Galicia to make that an effective local organization. We can do it in the Netherlands because we have about say a dozen members there, but not in Spain. I think we only have 4 or 5 members in Spain. Yeah. Es muy sencillo. Te puede dar una tarjeta, digamos, y una serie de papeles que tú por internet vas a mandar para convertirte en un miembro. La única diferencia, digamos, que ellos van a tener aquí, el problema es cómo acreditarte a nivel del Consejo, porque no hay suficientes miembros de CIFA en toda España. 4. En los Países Bajos, que sí que te podrían hacer ese tipo de entrevista. Aquí, pues, decía que te la puede hacer personalmente. Y que puedes aplicar, bueno, como persona, como institución, como lo que prefieras, que en cualquiera de los casos es lo mismo. Un segundo que está allí primero. Mira, eu quería saber se todas as persoas que practican arqueoloxía teñen que estar colexiadas, é dicir, tamén os traballadores.
No, not everyone who does archaeology in the United Kingdom is a member of CIFA. We think we have about 80% of people who do archaeology, some kind of archaeology, are members of CIFA, but it is not a legal requirement to be a member yet. That may change next year. No, actualmente no lo es. El 80% de la gente arqueóloga en el Reino Unido sí lo son, pero después hay otra gente que no, pero a partir del año que viene, sin embargo, sí lo va a ser. Este año todavía no es un requerimiento legal, pero el año que viene sí, es lo que va a cambiar. Hola, me llama la atención porque aquí la acreditación te la exige la patrimonio, ¿no? Son quienes te exigen que tengas una titulación adecuada y en ningún caso creo que podrían evitar, o sea, que si quieres trabajar como arqueólogo necesitas esa titulación. No se reconocería una acreditación por parte de un colegio, ¿no? O sea, aquí te exigen esa titulación, también te exigen para hacer un trabajo, una resolución, etcétera. Parece como si en Inglaterra fuera un poco diferente esto, ¿no? The Heritage Center, it's through a new authorization to do the field archaeology, but you have to have a degree in archaeology, so it's difficult to believe that here in Galicia a membership of CIFA would allow you to work in Galicia because that depends on the Heritage Center. It seems that it's completely different to the United Kingdom system that you don't depend on the Heritage Center. Right. CIFA is not trying to be a colonial power here. We're not trying to say how or who should do archaeology anywhere else. We're defining who does archaeology according to our standards. And we recognize that in many countries in Europe, different legal requirements must be met about having a degree or not a degree. And many countries have a explicit licensing process to allow an individual to do a particular archaeological investigation, and we don't want to change that. Ellos precisamente no tratan de ser una potencia colonizadora. Son conscientes de que cada país tiene sus propias regulaciones, tiene sus propias maneras de funcionar. Hay otros que tienen un proceso de una serie de licencias que tardan un cierto tiempo. Pero no pretenden cambiar eso. Ellos pretenden establecer esos estándares de calidad y adaptarse un poco a cada país. Es verdad que, claro, que en algunos te piden tener ese grado en arqueología, licenciatura, grado, los estudios, y en otros, pues no. Claro, que cambia un poco según el país. Sí, yo quería preguntar una cosa. Después me traduces tú, traduzco yo directamente. Yo no estoy seguro de que el Charter Institute se pueda traducir debidamente por colegio profesional en España. Creo, la verdad no lo sé, conozco bien el CIFA, sin embargo yo mismo no soy capaz de responder esta pregunta, con lo cual creo que lo mejor es trasladársela a Jerry. No sé si Jerry se lo ha planteado, pero creo que habría que evitar, hasta que no sepamos eso, hacer una traslación directa entre el Charter Institute y colegio profesional, porque me parece que no equivalen bajo ningún concepto a lo mismo. Jerry, my question is about, I don't know if you have considered that in CIFA. You know that in Spain and in many other countries we got colegios profesionales, professional associations. Actually, the official translation is Charter Institute. But as a matter of fact, I am not really sure that what is in Spain, the legal situation of what is in Spain a colegio profesional, is exactly what is meant by Charter Institute in the United Kingdom and in some other countries. Have you got any idea about that? Thank you, Felipe. My question is a question. My question is a question that has been addressed to you before.
Yes, I'm aware of some of both the differences and the similarities. Do I understand them all? No, I'm afraid I don't. We use some of the words, sometimes we use the same words but mean different things. And we also use different words to mean the same thing. And I do not know exactly how the two types of organizations relate. I do know, for example, that the numbers of archaeologists in some of the colegios here can be fairly small in relation to the total size of the colegio, which means that archaeologists may not have as much influence as they would like. And therefore, working in partnership with CIFA might have some advantages, or maybe not. So that the point is not, if a colegio works very well here, that's fine. We just want to know so we can work with you. If it doesn't, then maybe we can work with you to find something that works better. So there's a lot more work that needs to be done. I'm trying to look at Felipe, but he's looking away now. There's a lot more work to be done if anyone is interested. And if you are, then come and talk to me afterwards. But I was trying to give an example of the way another system has worked and developed and some of the things that have made it successful in its context. Es consciente de las diferencias y similitudes que hay muchas veces. El problema es que muchas veces utilizamos el mismo tipo de palabras, pero significan cosas diferentes según el país y a veces palabras muy distintas que vienen a significar lo mismo. La cuestión es que no es consciente de si un colegio aquí, en el caso de España, quizás lo que pasa es que son más pequeños y quizás no tiene tanta influencia como él quisiera y entonces pues podría trabajar con el CIFA y ver si consigue más influencia, o tal vez no sabe si eso podría funcionar siquiera, no sabe. Pero bueno, que se le puede consultar después, más tardíamente, y ver, y si no, buscar formas en las que CIFA, el colegio, ver cómo se pueden interrelacionar y cómo pueden hacer para ayudarse mutuamente, que depende. Una resposta muy gallega, la verdad. Boa tarde. Observa-se naquela gráfica apresentado pelo professor que houve um crescimento constante de incremento de sócios, né? Quer dizer, sobreviveu a crises econômicas globais, essa coisa toda. Quer dizer, isso significa também que o número de arqueólogos vem crescendo de uma forma bastante significativa na Inglaterra, ou estamos falando apenas da busca pela filiação, por ela ser uma legitimadora da atividade? Quer dizer, até essa relação eu não conheço bem como se dá isso na Inglaterra, mas até a atuação do profissional no mercado é bom ele ser associado, ajuda, torna-o mais competitivo ou não necessariamente, né? Não sei se posso... But in the graph you saw, it didn't show that because it seems that it's always increasing. That means that it only increases the membership and false archaeology, or that both increase. And also, if being a member of the CIFA makes you more competitive, more allowed to work. Good. Yes. From 2008 until 2015, 40% of the archaeologists in the United Kingdom lost their jobs. Desde el año 2008 al 2015, 40% de los arqueólogos en el Reino Unido perdieron su trabajo. So the number of archaeologists dropped. The number of members rose. And we have reason to believe, through interviews, that one of the main reasons why people continued to join the Institute is that it made them both more competitive and more employable. Que precisamente ellos piensan que, a pesar de esto, el número de afiliados siguió creciendo porque esto les hacía a la gente realmente más competitivos y mejores, digamos, para el mercado. No se vio resentido. Rebeca, ¿no? Sí. Unha pregunta Sama pisou que era un pouco que quería saber como afectou a crise económica
no caso do Reino Unido. E a outra que chamoume a atención que falou que unha parte do CIFA da dedicación dos membros do CIFA é o voluntariado. Entón, existe unha regulación no Reino Unido sobre o voluntariado. Que tipo de voluntariado se fai? Se algo como isto, dar unha charla, difundir ou divulgar o traballo que fan, ou tamén hai outro tipo de traballo directo arqueolóxico, se se considera competencia, se non, etc. The CIFA allows volunteer, and for example, you're here volunteering, making as a volunteer at a conference, but there is any other type of different volunteer working in the CIFA. I mean, not just by doing conferences or presenting the CIFA, if not other type of different works that allows volunteering for the CIFA. For example, works or something. Okay. Yeah. Okay, yes, people volunteer for the Institute in many, many different ways. We have someone who comes into our office and works as an administrative assistant as a volunteer. A lot of the work on disciplinary actions is done by volunteers. A lot of people volunteer to do the validation of memberships. No, me enteré que estaba hablando con Elena. Tengo que ser sincero. Can you repeat? Perdón. Okay. Yes, people volunteer for the Institute in many ways, sometimes in the office, sometimes by speaking at conferences, sometimes by writing documents for the Institute, drafting guidance notes. Que hay muchos tipos de voluntariado dentro del instituto, dando conferencias, trabajando en labores administrativas, en muchos tipos de formas. Hay diferentes tipos de voluntariado. De todos xeitos, perdón, se vos parece, despois, na actividade que vamos a coordinar nós, o tempo vai a ser basicamente para que discutades destas cousas entre vos. Entón, se vos parece, deixamos falar a Miguel para que non se nos bote o tempo encima, e despois sí que vamos a facer grupiños de debate, precisamente ese é un dos puntos quentes. Entón, se vos parece ben a todos, damos paso a Miguel Lago, damoslle as gracias a Jerry pola súa conferencia. Despois vamos a Terrato, vades a Terrato, ademais, pero hai que dar actividade e preguntarlle todas as dúbidas que podades ter. E a Benito tamén. E a Benito tamén. Please, Benito. También, sí. Olá, boa tarde. Presento-vos, moi brevemente, ven a falar da profesión de arqueólogo en Portugal e probablemente sexa unha das persoas máis capacitadas para facelo, xa que un dos socios fundadores da arqueoloxía fan moito traballo ademais de comunicación por redes sociales, así na distancia podemos seguir todos os traballos que fan. Ten moitísimos anos de experiencia traballando como arqueólogo en Portugal. E nada, deixolle xa que vos conte el. Simplemente un aviso, nos piden os community managers que os que estéis utilizando redes sociales se podes utilizar a etiqueta de encontro para despois poder plantear as publicacións, as opinións, as cousas por enseñar. Como se põe isto? Como se conecta a isto? Benny, ¿sabes dónde está? Benny. Non sei dónde está. Para projetar. Ok.
Bom, depois desta apresentação quase subversiva do Gary, é um bocadinho complicado estar aqui. Mas de alguma forma, se calhar, podemos descer à terra, porque aquilo que o Gary apresentou é, para nós portugueses e galegos e espanhóis, é de tal maneira utópico que faz sentido ouvirmos. Para mim faz todo o sentido, eu revejo muitíssimo na perspectiva que foi apresentada, eu pessoalmente, mas sei perfeitamente que em Portugal seria completamente impossível de, pelo menos com alguma rapidez, chegar a um patamar como aquele que foi aqui apresentado. É evidente que a história da Inglaterra ou da Grã-Bretanha é completamente diferente da nossa. A arqueologia lá tem uma história completamente diferente e, portanto, obviamente somos condicionados pela nossa história. De qualquer forma, acho que o exemplo britânico é extremamente inspirador para, enquanto profissionais de arqueologia, podermos aspirar a um sistema de autorregulação. Para quem defende os sistemas de autorregulação, porque há quem não defenda sistemas de autorregulação. Bom, eu vou tentar de uma maneira muito simples. Eu não sabia muito bem ao que vinha e, portanto, o Gary apresentou o paraíso, de alguma forma, e eu, como não sabia o que é que vinha aqui fazer exatamente, coloquei a mim próprio algumas perguntas que me pareceu que poderiam ser interessantes para vocês. Se houver alguém que queira responder a alguma das perguntas, esteja à vontade, podem responder. Mas se quiserem, eu rapidamente, sem grandes discursos, muito rapidamente eu ia tentar responder a cada uma destas questões, de maneira que depois, eventualmente, houvesse debate. Pronto, ao contrário da Inglaterra ou das Ilhas Britânicas, em Portugal, muito poucas pessoas neste momento podem ser arqueólogos a dirigir escavações arqueológicas. Há um sistema que foi criado pelo Estado, e diga-se que foi criado pelo Estado praticamente sem ouvir os profissionais de arqueologia, portanto foi uma decisão estatal, de cima para baixo, em que foi decidido que a prática arqueológica, em termos de direção de trabalhos arqueológicos, só pode acontecer com indivíduos que têm uma licenciatura ou um mestrado ou um doutoramento em arqueologia, pelo menos mestrado ou doutoramento. Portanto, o segundo ciclo de Bolonha é o requisito mínimo para se poder dirigir trabalhos arqueológicos. Uma pessoa que tenha uma licenciatura em arqueologia pode participar em trabalhos arqueológicos, mas não pode dirigir trabalhos arqueológicos. E, portanto, o sistema foi montado há poucos anos desta forma. Não há nenhum sistema de autorregulação minimamente parecido com o inglês, absolutamente nada. Quem é que regula a profissão em Portugal? É o Estado. O Estado, a administração central. Em Espanha existem as várias regiões, não é? Em Portugal nós também temos duas regiões que não são controladas pela administração central, que são os Açores e a Madeira, que têm sistemas próprios, mas digamos em Portugal continental a profissão é totalmente regulada pela administração central. Existe uma lei geral do património, existe uma ferramenta jurídica que regula a atividade arqueológica, que se chama o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos. Esse regulamento define exatamente tudo aquilo que tem que ser feito em termos administrativos para realizar trabalhos arqueológicos. Mais uma vez, esse regulamento de trabalhos arqueológicos, que foi aprovado foi revisto, e foi bastante revisto há 2 anos ou 3 anos, teve uma discussão pública reduzidíssima, houve muito poucas pessoas que foram ouvidas no âmbito dessa mudança do regulamento, e portanto, mais uma vez, temos um sistema
que de cima para baixo da administração central para os profissionais definiu claramente a forma como uma profissão é exercida. É importante dizer que nesse processo, digamos, de consulta aos profissionais de arqueologia, houve um privilegiar com as universidades, ou seja, a tutela da administração pública que controla a arqueologia, nesse processo não ouviu só as universidades, mas ouviu iminentes universidades. E como se pode perceber, o sistema que foi criado, e não vou dar sequer a minha opinião sobre ele, vou definir apenas o que existe, o sistema criado de fazer depender o exercício da profissão de graus académicos resultou, obviamente, de carências nas universidades. As universidades tinham que ter financiamento. Para terem financiamento, porque foi definido um sistema com o primeiro, segundo e terceiro ciclo, se fosse possível arqueólogos dirigirem trabalhos arqueológicos só com o primeiro ciclo, ninguém frequentava o segundo ciclo e, portanto, as universidades perdiam também mercado. Foi uma forma, em vez de criar um sistema misto, não é, em que o primeiro e o segundo ciclo estavam fundidos, foram separados os ciclos e, portanto, as pessoas têm que pagar o primeiro ciclo, pagar o segundo ciclo e pagar o terceiro. Algumas empresas foram ouvidas nesse processo, mas de uma forma muito desorganizada, e que eu saiba, os profissionais de arqueologia foram ouvidos através da associação profissional, mas na altura a associação profissional deu contributos muito reduzidos para essa mudança da legislação. Como é que funciona o licenciamento arqueológico? Eu penso que funciona de uma maneira muito semelhante à que funciona em Espanha e na Galiza, ou seja, cada projeto de arqueologia tem que ser apresentado com um plano de trabalhos e uma equipa, nomeadamente um responsável que dirige o trabalho. Esse plano de trabalhos é apreciado pela administração central e é autorizado ou não é autorizado. Uma das diferenças, uma das mudanças que aconteceu na legislação na última revisão é que o licenciamento arqueológico deixou de ser unicamente atribuído a um arqueólogo ou a vários arqueólogos e passou a ser também integrado no sistema de licenciamento aquilo a que a legislação chama a entidade enquadrante do arqueólogo, ou seja, a entidade onde o arqueólogo está a trabalhar, no caso de não ser um arqueólogo individual e no caso de ser um arqueólogo que está integrado, por exemplo, numa empresa, essa empresa está efetivamente enquadrada no processo de licenciamento através do enquadramento do profissional. Diga-se que, de acordo com a legislação, só é responsável por questões de segurança e por questões, digamos, administrativas do processo. A empresa, legalmente, não tem nenhuma interferência do ponto de vista da orientação técnica ou da orientação científica. É assumido pelo legislador, sem ouvir nem os profissionais, nem as empresas, que as empresas são mero, dão um enquadramento, digamos, laboral ao arqueólogo. E não são efetivamente também responsáveis pelas opções que são assumidas na execução ou no licenciamento. Há também uma outra diferença nesta última revisão, é que passou a ser enquadrado no processo também a entidade enquadrante, a contratante, a entidade que contrata o serviço de arqueologia. Ou seja, um promotor de uma obra, por exemplo, que contrata uma empresa de arqueologia, que por sua vez tem um arqueólogo, estas três componentes estão envolvidas no processo de licenciamento, com responsabilidades diferentes. Esta solução, penso que podia ter sido uma solução bem mais evoluída e, na minha opinião, o licenciamento até poderia ser atribuído a uma entidade enquadrante desde que tivesse um responsável científico pelo trabalho, mas apesar de tudo esta mudança trouxe uma maior responsabilidade quer às empresas de arqueologia, quer às entidades que compram serviços de arqueologia. Porque a partir do momento em que não foi só o arqueólogo
Não é só o arqueólogo a estar envolvido no licenciamento, apesar de tudo, há hoje alguns mecanismos legais de responsabilizar mais os outros envolvidos. E, portanto, este aspecto do licenciamento penso que foi uma evolução positiva no sistema português. Que vínculos laborais é que têm os arqueólogos em Portugal? Bom, como imagino também em Espanha, há diferentes tipos de vínculos laborais. A lei laboral portuguesa é uma lei laboral, depende do ponto de vista que é olhada, para muitas pessoas é muito conservadora, para outras é extremamente progressista. Depende da perspectiva. Há vários tipos de contratos em Portugal e penso, do que conheço da legislação espanhola, a legislação espanhola é mais flexível do que a legislação portuguesa. De qualquer maneira, digamos, na arqueologia, nós temos uma percentagem, mais ou menos de 1/3 dos arqueólogos a trabalharem na administração pública, em diferentes patamares da administração pública, e aqui estou a incluir as universidades, a administração central, regional, as autarquias, portanto as câmaras municipais, e todos esses indivíduos têm ou contratos permanentes ou contratos a prazo, que têm um prazo definido e que podem ser renovados 2 vezes ou durante 3 anos persistirem. A generalidade da arqueologia na prática, ou seja, a arqueologia que é realizada no território português, é realizada eminentemente por empresas. Eu penso que hoje em dia, de acordo com os dados que temos, mais ou menos 90% a 95% da arqueologia portuguesa, prática, ou seja, dos licenciamentos arqueológicos, talvez 95% sejam atribuídos a arqueólogos que estão a trabalhar para empresas. Dentro desse contexto, menos de metade, mais ou menos 1/3, tem vínculos permanentes às empresas. E quando falo de vínculos permanentes, não estou a ser correto, têm contratos de trabalho. A grande maioria das pessoas que trabalham não têm contratos de trabalho e são prestadores de serviços, aquilo que nós chamamos em Portugal os recibos verdes, não sei se vocês têm cá essa realidade, em que não há um contrato, há uma prestação de um serviço, não há um prazo definido para o contrato. E, portanto, existe em Portugal precisamente porque a própria legislação, eu agora não vou estar aqui a discutir convosco, a legislação não é o local, mas a legislação portuguesa é muito pouco adaptada à regularidade ou à irregularidade dos trabalhos arqueológicos. Nós temos, por vezes, necessidade de contratar pessoas por curtos períodos de tempo e não há um enquadramento em termos de contratos de trabalho para esses tipos de trabalhos. Portanto, o que existe é o recibo verde, que é um indivíduo que passa um recibo, trabalha uma série de dias e passa esse recibo. Se um trabalhador está há algum tempo, ou mais de 6 meses, a trabalhar neste sistema, de acordo com a legislação portuguesa, automaticamente faz parte do quadro de uma empresa. Se houvesse fiscalização em Portugal a sério, e se a legislação fosse cumprida, as empresas que contratam pessoas a recibos verdes mais do que 6 meses, automaticamente já tinham esses arqueólogos no seu quadro. Como a legislação não é cumprida, a maior parte das empresas em Portugal continuam a trabalhar eminentemente com pessoas contratadas neste regime, que são pagas, no fundo, ao dia, que não têm formalmente um vínculo laboral e contratual com a empresa e, portanto, existe uma precariedade muitíssimo grande na arqueologia portuguesa. Com a crise, de alguma forma, isso acentuou-se. No entanto, também há que reconhecer que com os governos da crise, ou seja, o governo anterior e o atual governo, portanto um governo mais de direita e um governo mais de esquerda, a legislação laboral, sendo diferente, passou a existir um controle maior da administração pública relativamente a este tipo de contratos.
E, portanto, começou a haver uma pressão muito maior, não só na arqueologia, mas em Portugal em geral, relativamente à questão deste tipo de contratos. E, portanto, hoje há uma percepção também na arqueologia de que é vantajoso começar a contratar os arqueólogos com outro tipo de contratos legais, porque a administração central, a nível do trabalho, está a pressionar mais as entidades empregadoras. Eu devo dizer que no caso da ERA, nós assumimos há vários anos que só faz sentido ter uma empresa de arqueologia profissional, séria, competente e com capacidade de resposta a longo prazo, com pessoas claramente vinculadas à empresa. E, portanto, a ERA, ao longo dos anos, tem feito uma aposta na criação de uma equipa permanente e, portanto, na contratação efetiva de arqueólogos ao longo dos anos. Neste momento, a ERA tem tem 40 funcionários, dos quais 28, mais ou menos, são arqueólogos, com contratos, quase todos contratos sem termo, portanto, contratos permanentes, e temos algumas pessoas com contratos a prazo. E a tendência é para crescer. Apesar disto, e falo-vos disto porque acho que é importante, apesar disto significar que uma empresa como a ERA faz uma enorme aposta na estabilidade e no crescimento. Porque, ao estarmos a incorporar tantas pessoas no nosso quadro, se a crise se aprofundar ou se tivermos problemas graves de contratação dos nossos serviços, nós temos custos permanentes absolutamente astronómicos. A ERA tem custos mensais elevadíssimos. E, portanto, temos que ter muito trabalho para alimentar a máquina. Se não tivermos trabalho, os processos de, digamos, despedimento coletivo são, em Portugal, muitíssimo complicados e, portanto, haverá uma enorme dificuldade em adaptar a máquina à realidade do mercado. É um risco que nós assumimos. Isto cria, na estrutura toda, em toda a estrutura de funcionários e de colaboradores e, enfim, na administração da ERA, objetivos muito claros e uma responsabilidade em termos de grupo muitíssimo grande, porque em termos de grupo temos que assumir que temos que ser muito competitivos, temos que ser muito competentes, temos que ser muito bons para conseguir ter trabalho, para que todos possam beneficiar, o património possa beneficiar e que todos os colaboradores da empresa possam beneficiar com a estabilidade. E a aposta no crescimento significa também que temos sempre ou regularmente novas pessoas a entrar no quadro da empresa. Há pessoas que por vezes saem, há pessoas que entram e temos vindo a crescer. Mas confesso que é uma estratégia bastante arriscada. Se existe mercado em arqueologia em Portugal, existe, claro. Como já vos disse, cerca de 90% a 95% da atividade arqueológica portuguesa é feita em contexto de mercado. E isso significa o quê? Significa que a sociedade em que nós estamos inseridos precisa de serviços de arqueologia, precisa de consumir arqueologia. Temos uma arqueologia que é consumida não porque a sociedade quer, mas porque a sociedade é obrigada a consumir arqueologia. Mais uma vez, de cima para baixo, o Estado definiu uma série de procedimentos que implicam que os cidadãos ou as instituições em determinadas condições de afetação do território são condicionadas e, portanto, são obrigadas a realizar trabalhos arqueológicos e, portanto, a consumir arqueologia. Portanto, em relação a isto, era o que queria dizer para já. O mercado está comprometido com a investigação fundamental? Não. O mercado não está comprometido com a investigação. E porquê é que não está comprometido com a investigação? Porque o Estado não decidiu que estivesse e os arqueólogos em si, até agora, raramente conseguiram demonstrar que, não sendo
neste caso os consumidores de arqueologia, que são obrigados a consumir arqueologia, mas o Estado não impondo que eles se comprometam, digamos, com a investigação para lá daquilo que são os limites de uma obra, obviamente os consumidores não vão consumir. E nós também ainda não os conseguimos convencer, ou há raras experiências em que conseguimos, no caso da Hera, há casos em que conseguimos convencer determinados promotores a irem claramente mais longe do que eram as obrigações legais. Mas, portanto, está desenhado um sistema em que a arqueologia dá resposta a determinado tipo de requisitos que foram tipificados pelo Estado e que, basicamente, correspondem à realização de trabalhos de campo e respectivo relatório nas áreas que vão ser afetadas por empreendimentos. Basicamente é isto. Tudo aquilo que é o potencial de investigação complementar, de investigação fundamental, é algo que está fora da agenda, digamos, dos promotores. Embora isto não esteja dito na lei. A lei não diz isto. A lei é aplicada desta maneira pela administração pública, mas a lei não cria esta barreira nem cria esta fronteira. Empresas e universidades colaboram ou não? Colaboram, por vezes colaboram. Há casos bastante interessantes de colaboração entre algumas empresas, nomeadamente a Hera, mas não só. Há outros casos de empresas que têm vindo a colaborar com universidades, mas eu diria que, de uma forma geral, continua a existir, na minha opinião, um divórcio, uma separação muito grande entre o contexto empresarial e o contexto universitário na arqueologia portuguesa. São entidades que estão muito viradas, cada uma para o seu campo, para o seu espaço. Há poucas tentativas de parte a parte de criar pontes e de criar projetos em comum. Para uma empresa como a Hera, é um erro absolutamente grosseiro a realidade que se vive, ou seja, nós achamos que a articulação entre aquilo que é a arqueologia, digamos, preventiva, a arqueologia comercial que é praticada de contrato, faria muito mais sentido, obviamente, agregada a uma arqueologia de investigação fundamental, e isso, obviamente, implicaria uma massa crítica e implicaria recursos humanos completamente diferenciados, que só faz, em nossa opinião, sentido desenvolver a partir de parcerias com outras instituições. É isso que temos em muitos casos tentado fazer e temos conseguido com entidades portuguesas, mas também estrangeiras. Mas no caso das entidades portuguesas, não posso deixar de reconhecer que essas colaborações assentam essencialmente em motivações individuais de alguns investigadores universitários e não propriamente de uma orientação estratégica das universidades. Ou seja, temos colaborações com pessoas, normalmente pessoas individuais, e só temos, de facto, um protocolo de colaboração a funcionar como universidade. Apesar de termos falado com todas as universidades que têm arqueologia, propondo uma colaboração permanente com as universidades, e é muito difícil que isso funcione. Uma das ideias que nós temos, antes de mais, que nos parece fundamental para ultrapassar esta barreira, é que as universidades normalmente não sabem o que é que as empresas andam a fazer. Desconhecem totalmente. E, portanto, o primeiro patamar seria informar, criar pontos de informação, canais de comunicação entre aquilo que é a arqueologia aplicada, aquilo que é o trabalho que está a ser feito sobre fontes arqueológicas todos os dias pelo território português, escavando sítios, por vezes, absolutamente fundamentais, mas que não são do conhecimento de quem está a fazer investigação fundamental, muitas vezes a propósito dos mesmos tipos de contextos, dos mesmos problemas, das mesmas problemáticas, e, portanto, este divórcio, na minha opinião, ou na nossa opinião, está a ter um impacto muitíssimo elevado nas limitações que tem a arqueologia portuguesa em termos de impacto científico. Ou seja, não é proporcional o investimento que é feito em arqueologia
ao desenvolvimento proporcional do conhecimento adquirido a partir desse mesmo investimento. E esta lógica devia ser invertida e a própria tutela da arqueologia e os profissionais da arqueologia, os arqueólogos, deviam estar muito mais preocupados com estas questões e raramente se fala deste assunto e, por vezes, a ERA sente-se muito solitária a procurar estabelecer este tipo de canais de comunicação. A administração central cumpre a sua função? Bom, depende. Às vezes cumpre, outras vezes não, mas isso eu queria deixar claro. Podia estar aqui uma outra pergunta, que é: as empresas cumprem a sua função? As universidades cumprem a sua função? Eu normalmente diria, como não existe um código de conduta como em Inglaterra, e os trabalhos feitos pelas empresas normalmente são aprovados os planos de trabalho e são aprovados os relatórios, significa que cumprem a sua função. Podemos achar que a função que é exigida é básica, mas enquanto os seus trabalhos forem aprovados, teoricamente a função está a ser cumprida. Dado que a arqueologia portuguesa é tão estatizada e há uma perspectiva de cima para baixo tão forte, tão monolítica, eu penso que a administração central não está a cumprir da melhor maneira, de forma alguma, a sua função. Acho que tem uma perspectiva, não sei como é que é em Espanha, mas há muito pouco diálogo entre os serviços da administração central e os arqueólogos, entre os serviços da administração central e as empresas de arqueologia. Normalmente as regras, quando existem, são definidas ouvindo muito poucas pessoas e existindo muito pouco diálogo. A maior parte dos planos de trabalho que são apresentados à administração central não se entendem, não estão definidos claramente os critérios de apreciação, de análise, de aprovação. Portanto, dependem muito da opinião dos técnicos que estão a apreciar. E é uma administração que, na minha opinião, se refugia demasiado na autoridade que tem, no poder que tem para exercer a sua prática e não tanto no conhecimento técnico, no conhecimento científico e na capacidade de diálogo em função de uma legislação que existe. E, portanto, temos uma administração central que tem uma relação muito conflituosa, para não dizer repressiva, sobre os arqueólogos. A tutela da arqueologia, sobretudo nos últimos anos, eu penso que é mais exigente hoje em dia do que era há 2 ou 3 anos, mas é um bocadinho policial, é extremamente autoritária e extremamente agressiva. Existem políticas e estratégias de valorização? Muito pouco. Portugal é um país com muito património arqueológico, com muitos sítios arqueológicos extremamente importantes, mas não há de facto uma estratégia consequente, sistemática da administração central ou da administração autárquica. Há casos muito pontuais, regionais ou autárquicos, mas a administração central, de facto, vai apostando em projetos regulares ou projetos plurianuais, mas não há, de facto, uma estratégia consequente, prosseguida há vários anos, relativamente à valorização do património arqueológico. E, portanto, o que acontece é que há projetos que são implementados e depois, passado uns anos, estão desatualizados, estão pouco cuidados, estão abandonados, e depois criam-se novos projetos, passado uns anos. E vai-se vivendo desta forma, e são muito poucos os sítios arqueológicos relativamente aos quais há, de facto, uma aposta relativamente à valorização, à ligação ao público, à ligação às comunidades. Não há, de facto, uma arqueologia verdadeiramente pública em Portugal. O grande investimento que é feito em trabalhos arqueológicos relacionados com obras públicas é enorme,
Há muito trabalho hoje em dia em Portugal, sobretudo em Lisboa, mas não há projetos associados de divulgação da informação, de articulação com as comunidades, de formação dos envolvidos, sensibilização dos envolvidos, os operários, os engenheiros. Quer dizer, aquilo que são práticas comuns em vários países, nomeadamente da América Latina, por exemplo, no Brasil, onde, no caso das grandes obras, agregado aos projetos de arqueologia, há projetos de educação patrimonial. Nada disso existe em Portugal e, portanto, a arqueologia portuguesa é uma arqueologia muito fechada dentro das obras, muito pouco divulgada e, portanto, muito pouco consequente do ponto de vista social. É algo que nós também temos tentado sistematicamente combater, mas não há, do ponto de vista da administração central, uma estratégia para alterar a situação, não há uma política definida para, paralelamente a tudo o que é feito em arqueologia, existir este posicionamento. E mais, até a própria legislação portuguesa, se a administração central quisesse, incorpora em si mecanismos que permitiam, desde já, impor uma componente de educação patrimonial aos projetos de obras. Portanto, a administração central não o faz porque não quer. A APA é útil aos arqueólogos. A APA é a Associação Profissional de Arqueólogos. Eu sou sócio da APA há 20 anos, talvez. Fui membro da direção, da anterior direção, portanto foi a direção que colaborou com o projeto DISCO, que portanto executou em Portugal o projeto DISCO, que foi um enorme retrato feito a nível de muitos países europeus sobre a situação dos profissionais de arqueologia. Devo dizer, só para perceberem, a APA surgiu em Portugal quando, na sequência da introdução de legislação de ambiente e quando tudo aquilo que é hoje a arqueologia portuguesa de contrato começou a surgir, e o próprio Estado teve de criar uma máquina de administração pública para controlar a arqueologia, a APA é fundada essencialmente no início por profissionais da administração pública que queriam ver reconhecido o seu estatuto no contexto da administração pública. É aí que está a origem da APA. Entretanto, com o aparecimento da arqueologia comercial e a explosão de arqueólogos, a APA foi evoluindo, foi assumindo cada vez mais profissionais. A APA tem um código de conduta, mas o problema é que, ao contrário do IFA ou do CIFA, que se afirmou numa sociedade muito mais madura do ponto de vista do património, da relação da sociedade civil com o património, em Portugal os arqueólogos não precisam de pertencer à APA. A APA, precisamente porque não evoluiu para uma estrutura profissional como o CIFA e continua a ser ainda hoje uma estrutura totalmente amadora, não consegue ter uma capacidade de resposta aos problemas dos profissionais, porque as pessoas têm os seus empregos, têm os seus trabalhos, não têm tempo, não se dedicam o suficiente à APA, e, portanto, a APA continua a ser uma instituição com uma resposta extremamente limitada, extremamente lenta aos problemas dos arqueólogos. Por outro lado, também não tem existido a capacidade por parte da APA de juntar os profissionais e criar condições para a evolução da própria associação, nomeadamente, que é o que eu defendo há vários anos, nomeadamente através da profissionalização da associação, tendo, como o CIFA fez, pelo menos um funcionário executivo que permitisse que a associação estivesse permanentemente em atividade e permanentemente a defender os interesses dos associados e dos arqueólogos e do património arqueológico. Portanto, na prática, o que temos nos últimos anos largos é uma APA muito pouco ativa. Eu posso-vos dizer que neste momento, imagino que dos 400 sócios que a APA tem, provavelmente só 10 é que têm as cotas em dia e que pagam, portanto. Nas últimas eleições foi muito difícil, a única lista que
concorreu, portanto só havia uma equipa a concorrer e foi complicado conseguir pessoas em número suficiente para montar uma lista. Portanto, isto significa que a APA, de facto, perdeu a sua representatividade, os profissionais de arqueologia não estão mobilizados o suficiente para se juntarem em torno de uma instituição como a APA. O problema é das direções da APA e é dos profissionais de arqueologia. Aquilo que eu pessoalmente defendo, para além da profissionalização, foi também recentemente a extinção da APA e a integração na Associação dos Arqueólogos Portugueses. Não sei se vocês sabem o que é, há uma outra associação em Portugal, centenária, que é a Associação dos Arqueólogos Portugueses, que é uma associação eminentemente científica, que também é muito conhecida, mas que tem a possibilidade nos seus estatutos de evoluir também para uma componente profissional. Isto foi sugerido por mim, a APA e a AAP, portanto é essa associação. E porquê é que eu defendo isto? Por um lado, porque me parece que é mais útil juntar esforços, e por outro, esta associação que estou a falar é uma associação que tem estrutura, tem funcionários, tem capacidade de resposta, tem instalações. Não sei se conhecem Lisboa, o Convento do Carmo, no Largo do Carmo em Lisboa. É uma associação, enfim, que tem património e que, portanto, seria possível, desde que houvesse uma congregação de esforços, em criar dentro desta associação uma componente profissional que poderia, de facto, passar a ter uma estrutura operacional que funcionasse. Isto, quando foi apresentado por mim à associação, não foi bem recebido e, portanto, apareceu uma nova lista que pegou na APA há menos de um ano e, desde há mais ou menos um ano, é um silêncio absoluto por parte da APA. A APA, se vocês forem ao Facebook da APA, o último post que está lá é do dia das eleições. Não aconteceu mais nada, absolutamente nada. Portanto, a associação profissional, penso eu, que está mais ou menos moribunda, e o que é extremamente preocupante, porque de facto neste momento não há nenhuma entidade que esteja atenta, em termos coletivos, às questões da profissão de arqueologia. Eu já agora também aproveitava para dizer que aqui há uns anos, Gary, I'm going to talk about CIFA and that approach. Aqui há uns anos, já não sei há quantos anos, foi proposto de forma informal à APA uma articulação com o CIFA como aquela que o Gary falou que existe em relação à Holanda, por exemplo, ou seja, que o modelo do CIFA fosse incorporado pela Associação Profissional de Arqueólogos, pela APA, e que de alguma forma pudéssemos evoluir beneficiando de toda a capacidade instalada do CIFA. Nessa altura eu não fazia parte da direção, portanto era um mero sócio, e sugeri que o Instituto falasse com a direção. O Instituto falou com a direção e houve pessoas da direção da altura que acharam bem, a generalidade achou muito mal, e daí aquela questão do neocolonialismo, porque de facto as pessoas encararam isto como uma espécie de neocolonialismo britânico relativamente aos profissionais de arqueologia, coisa que não era de todo a intenção. A ideia era aproveitar, no fundo, o modelo do CIFA e beneficiar do trabalho que já está feito e de alguma forma replicar naquilo que fosse possível replicar o modelo, continuando a existir, como disse o Gary, a legislação portuguesa. É evidente que não houve um debate minimamente sério, mas eu suspeito que com as várias sensibilidades que a arqueologia portuguesa tem, como tem a espanhola, uma decisão deste género implicaria uma visão estratégica muito, muito abrangente e, portanto, não acredito que seja possível algo desse género. Em relação a esta pergunta, acho que já vos respondi. Ou seja,
Só dizer que acho que não. Acho que a arqueologia portuguesa tem uma forma muitíssimo limitada de retorno social. Que futuro, como última questão, que futuro perspectivamos para a profissão de arqueólogo? Bom, é assim, eu acho que os arqueólogos são muito resilientes, são muito resistentes. E eu agora falo por mim. Se nós trabalhamos numa empresa de arqueologia há 20 anos, já atravessámos muitas coisas, tivemos muitos problemas, mas essencialmente acho que fomos conseguindo construir. Acho que a arqueologia portuguesa nos últimos 20 anos evoluiu muitíssimo, com muitos problemas que tem, evoluiu. Há 20 anos não existia profissão de arqueologia, de arqueólogos, não existia de facto. E existe hoje. A capacidade de atuação e até a capacidade de análise crítica dos profissionais de arqueologia hoje é muito maior, ao contrário do que muita gente pensa. Eu acho que é muito maior hoje do que era há 10 ou há 20 anos. Portanto, acho que hoje estamos muito mais bem preparados para os desafios que se colocam, que hoje são desafios enormíssimos por causa da crise, por causa dos problemas de afirmação social da profissão, de sustentabilidade dos negócios em torno da arqueologia, de financiamento das universidades, enfim, há muitos problemas que se colocam à profissão. Acho que, essencialmente, o que nós temos que fazer é, enquanto arqueólogos portugueses e provavelmente europeus, e temos aqui o Presidente da Associação Europeia de Arqueólogos, acho que o diálogo é absolutamente fundamental. A troca de experiências e o diálogo relativamente ao debate em torno de diferentes modelos que possam ser seguidos. Isso é um aspecto. Depois, penso que a ligação ao público, à comunidade, à sociedade em geral, tem que ser absolutamente reforçada. E os arqueólogos precisam, para terem melhores condições, que o seu trabalho seja mais visível. Quanto mais visível for o nosso trabalho, mais consciente é a sociedade para aquilo que nós servimos, por que razão nós existimos e de que maneira a própria sociedade pode beneficiar, e estará mais sensibilizada para defender o trabalho dos arqueólogos. Portanto, o silenciamento dos arqueólogos, o isolamento em que estão os arqueólogos, muitas vezes é propositado e é uma decisão dos próprios arqueólogos, na minha opinião é um erro estratégico absolutamente grosseiro. Os arqueólogos têm que comunicar. Hoje em dia vivemos numa época em que há imensos canais de comunicação, formas imediatas de comunicação, outras mais ponderadas, vários palcos e vários cenários. Portanto, acho que é vital os arqueólogos comunicarem. E se comunicarem, garanto-vos que a sociedade em que nós estamos inseridos vai defender também mais a arqueologia, o património arqueológico e os arqueólogos em geral. Obrigado. Se vos parece ben a todos, a ti tamén, Miguel, imos a saltarnos a ronda de preguntas, porque agora que tedes a cabeza chea e que vimos unha pequena panorámica da situación inglesa e da situación portuguesa e que comprobamos que nos parecemos moito máis aos nosos compañeiros de Portugal que aos do norte, pois aproveitamos e explicámosvos un pouco o que queremos facer. Voulles a pedir a Benito e a Darío que se sumen. Cando nos invitaron, os peinados, nos falamos fora